assistem a aula no YouTube. Se vocês observarem, a nossa aula, eu já mandei para vocês aquele link que está postado no YouTube da nossa aula de Química. Já foi postado, já tem um mês, mais ou menos, né? Aquela primeira parte que a gente abordou sobre as ligações do carbono, sobre a estrutura do carbono, quando a gente começou a discutir sobre química orgânica. Então, já começou a nossa gravação, todo mundo está sendo gravado. E hoje mesmo eu mandei para vocês um conteúdo, que é um conteúdo de continuação da parte de química orgânica que a gente vem discutindo. Baseado nesse conteúdo, né? Tem um microfone que está fazendo barulho. E aí, o microfone está fazendo barulho. Isso, então. Baseado, então, no que a gente vem conversando sobre química orgânica, especialmente quando a gente veio falando ali sobre os aspectos do carbono e a implicação que isso tinha para a radiologia, né? E a gente começou a falar sobre o meio de contraste, especialmente o meio de contraste iodado, eu venho tentando, então, dar um direcionamento para isso. Hoje, a gente vai fazer uma continuação sobre química orgânica, falando sobre grupos funcionais, né? O que significa isso na prática química? Então, se a gente sabe que o carbono é um elemento principal quando a gente fala de química orgânica, né? Que este carbono, ele forma cadeias carbônicas, cadeias de ligações, através de ligações fortes, né? O carbono é um elemento tetravalente, lembra que a gente conversou isso na aula passada? Então, ele tem a capacidade de fazer 4 ligações, e ele pode até fazer 4 ligações com ele mesmo, né? Se ligar em 4 cadeias diferentes de carbonos. Dependendo da quantidade de ligações que ele está fazendo, a gente classifica esse carbono como carbono primário, carbono secundário, terciário ou quaternário. A gente conversou isso na aula passada. E também foi uma questão que veio no exercício de vocês. Uma coisa que eu queria discutir, a maior parte de vocês foi muito bem no exercício, né? Um exercício muito simples. Mas uma coisa que eu queria discutir antes da gente iniciar essa parte de química orgânica, de grupamentos químicos da química orgânica, é falar sobre aquela última questão, o que estava sendo solicitado naquela questão. Então, naquela última questão, era para a gente identificar quimicamente os meios de contraste iodado que tinham sido tratados na disciplina, né? A gente falou sobre o meio de contraste da segunda geração e da terceira geração. Então, era necessário identificar os elementos que tinham ali, era necessário dizer as ligações que tinham ali, e muitas pessoas responderam um apanhado de respostas sobre o carbono, sobre os grupamentos de carbono. E não era essa a pergunta era uma pergunta muito simples, mas que a gente precisava voltar ao slide e observar o comportamento daquelas substâncias químicas, né, daquelas moléculas que a gente estava conversando. Uma informação era, por exemplo, os monômeros, eles apresentam um só anel aromático. Os dímeros apresentam 2 anéis aromáticos. O anel benzênico monomérico, ele tem 6 carbonos. O anel benzênico dimérico, ele apresenta-se com 12 carbonos, né? Então, eram questões nesse sentido. O iodo, para os monômeros, são 3 iodos, que estão fixados nos carbonos 2, 4 e 6. Para o dímero, são 6 iodos, que estão fixados também nos carbonos 2, 4 e 6. Então, as perguntas eram referentes àquelas estruturas que tinham sido mostradas para vocês, né? Hoje, a gente vai falar de grupamentos químicos e a gente vai tentar direcionar esses grupamentos químicos novamente para meios de contraste. Então, hoje, a gente finaliza essa abordagem falando sobre meio de contraste utilizado na ressonância magnética, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Posso começar a apresentação? Pode sim. Beleza. Então, olha lá. Vou projetar a apresentação para vocês. Todo mundo recebeu essa apresentação
nos grupos, ela foi enviada nos grupos. Quem tiver com dificuldade, eu posso enviar por e-mail, né? Às vezes, não cabe no meu celular, posso enviar por e-mail, é só sinalizar que eu posso mandar, tá bom? Vamos lá. Então, o conteúdo de hoje, que a gente vai falar de grupamentos químicos, não é um conteúdo difícil na prática. A questão é conseguir identificar os diferentes grupamentos químicos. Então, para isso, eu coloquei várias figuras para que a gente memorize essas informações e consiga identificar esses grupamentos nas substâncias que a gente vai tratar aqui na sala. Muito bem. Para que a gente comece a falar de grupamentos químicos, eu quero que vocês imaginem uma situação. Vamos pensar assim, que a gente vai no supermercado, a gente chega no supermercado e todas as seções do supermercado está tudo misturado. Por exemplo, as frutas estão junto com o material de limpeza. As bebidas estão junto com o material de higiene pessoal. Os frios, queijo, presunto, salame, está misturado tudo com detergente. Então, não existe uma organização da informação. Então, fica muito difícil a gente encontrar os itens que a gente quer, porque está tudo misturado. O que essa situação ela nos remete a pensar? Que se os itens estivessem separados por grupos que são semelhantes, isso facilitaria a gente conseguir identificar aquela área que a gente está analisando, aquele elemento que a gente está analisando. Da mesma forma, isso se aplica ao estudo das substâncias químicas. Para que a gente consiga identificar do que a gente está falando, se a gente está falando de um ácido, se a gente está falando de um álcool, se a gente está falando de uma acetona, qual é o elemento, a família química que pertence àquela classe de substância que está sendo analisada ali. Então, para isso, né, são criados grupamentos químicos. Então, estruturas químicas que representam funcionalidades específicas. Os álcools, eles têm todo um formato. Esse álcool ele pode ser etanol, esse álcool ele pode ser metanol. Os ácidos carboxílicos, eles também têm uma característica. Esse ácido carboxílico pode ser vários tipos de ácidos carboxílicos. E assim sucessivamente. Então, o que a gente vai tratar hoje é entender esses grupamentos específicos e entender a apresentação deles, especialmente quando a gente está falando de radiologia. Tudo bem? Então, a gente já sabe que os compostos orgânicos, eles estão dispostos na maior parte das áreas da vida do ser humano. Esses compostos orgânicos, eles estão na agricultura, eles estão na medicina, eles estão na culinária. Esses compostos orgânicos, eles estão no vinagre, eles estão no óleo, eles estão nas substâncias que a gente produz. Urina, por exemplo, está cheia de ureia, que é um composto orgânico. Então, a gente vai ver que a química orgânica, ela apresenta essas funções orgânicas. Então, a química orgânica é aquele conteúdo inteiro que aborda elementos que estão ligados ao carbono. Só que esses elementos apresentam grupamentos de compostos que têm propriedades químicas semelhantes. O que significa isso? Esses compostos que pertencem a uma mesma função orgânica, eles se comportam de maneira muito, muito parecida. Isso faz com que essa semelhança do comportamento químico está ligada à capacidade de ter o mesmo grupamento funcional. Então, a gente vai ver que a acetona é muito parecida com a propanolona, que são elementos voláteis, são muito semelhantes. Por quê? Porque elas têm o mesmo grupo funcional parecido. A mesma coisa, o etanol e o metanol. A mesma coisa, o gás metano e o gás butano. Então, esses elementos, eles se assemelham porque eles apresentam o mesmo grupo funcional. E aí, como é que a gente define esse termo, grupo funcional? O que significa isso?
O grupo funcional é um agrupamento de átomos que aparece na estrutura do carbono. Então, a gente tem aquela cadeia carbônica, aquele monte de carbono ligado, pode ser 2 carbonos primários com carbono terciário, vários carbonos ligadinhos, e lá naquele carbono vai aparecer um grupo diferente ligado, e este grupo apresenta características referentes a um comportamento deste grupo sempre. E a presença desse grupo é o que vai garantir a semelhança no comportamento químico de uma série de compostos, né? Como é que isso funciona na prática? Então, a gente vai ver isso aqui. Existem, pelo menos, 11 funções orgânicas, né? A gente vai discutir algumas delas. Existem os álcools. Se vocês observarem, esse R, que está bem aqui, ele significa a cadeia carbônica. Então, aqui a gente vai ter uma cadeia CH3, CH, C, e quando chegar nesse carbono aqui, os álcools, eles são caracterizados... Tem alguém tentando entrar, né? Aqui. Tá aparecendo para vocês, gente, ainda? Muito bem. Os álcools, eles são caracterizados por terem este grupamento aqui. Vocês lembram o nome desse grupamento aqui? Como é o nome desse grupamento aqui? OH. Hein? Como é o nome quando tem OH? Alguém lembra? Heterogêneo? Não. Mas é uma cadeia heterogênea. Eu quero saber como é que se chama este grupamento aqui. Quando tem OH junto, como é que se chama isso aqui? Ele é hidrocarboneto? Não, não é hidrocarboneto, né? Os hidrocarbonetos a gente vai conversar, mas é parecido o nome, é hidroxila. Lembram disso? A gente falou disso na primeira avaliação. A hidroxila que é formada pela quebra da molécula de água, lembram disso? A hidroxila, qual é o formato dela? OH. Então, sempre que a gente tiver uma cadeia de carbono que tiver no extremo dela OH, a gente está falando de um elemento que tem função orgânica de álcool. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando a gente estiver falando de um carbono que está ligado numa ligação simples com oxigênio, que está ligado com outro carbono, um oxigênio ligado por 2 ligações simples entre 2 carbonos, a gente está falando de uma função éter. Quando a gente está falando do carbono ligado a uma dupla, do carbono ligado, bem aqui tem um carbono, né? Lembram? Nos extremos das ligações que formam pontos, né? Aqui tem um carbono. Então, esse carbono ligado a uma cadeia carbônica com uma dupla ligação de oxigênio, uma outra ligação para um hidrogênio, a gente está falando de um grupamento aldeído. Se porventura a gente está falando de um carbono que está ligado numa outra ligação de carbono, uma dupla ligação para oxigênio e uma ligação simples com hidroxila, a gente está falando de ácido carboxílico. Então, aqui existem 11 funções químicas e a gente vai começar a discutir sobre elas. Tudo bem? Vamos lá. O primeiro grupo que a gente vai falar se chama o grupo dos hidrocarbonetos. Hidrocarboneto, esse nome hidrocarboneto, hidro vem do quê? Água. Hidro? Não necessariamente. Hidro vem de hidrogênio. Hidro vem de hidrogênio. E carboneto significa o quê? Carbono. Então, os hidrocarbonetos são moléculas que são constituídas apenas por carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos se dividem de várias formas, dependendo das suas ligações, né? Especialmente se eles forem de cadeia aberta, a gente vai ver que eles são chamados de alifáticos.
Se eles forem de cadeias fechadas, como esse aqui, quem é esse elemento que eu estou marcando bem aqui? Quem é esse elemento que eu estou marcando, essa substância aqui? Esse elemento aqui é um anel o quê? Benzênico. Isso. Esse elemento aqui é um anel benzênico. Isso aqui é iodo já? É meio de contraste iodado já? Não. Isso aqui é um anel benzênico. É uma estrutura que compõe os meios de contraste iodados, né? E a gente vai ver que esses compostos, eles são chamados de compostos aromáticos. Vocês lembram por que eles são chamados de aromáticos? Porque possui o anel benzênico. Isso, possui anel benzênico e eles têm um cheiro. Eles têm um cheiro, os compostos aromáticos. Quando a gente está falando de cadeia aberta, a gente pode falar que os alifáticos eles são divididos em 3 grupos: alcanos, alcenos e alcinos. Como é que é a apresentação do hidrocarboneto, né? O hidrocarboneto, ele tem na sua nomenclatura, quando a gente fala, isso a gente não vai precisar decorar todos os elementos da tabela periódica, né? Todas as moléculas que são formadas do hidrocarboneto. Mas só para a gente ter uma noção aqui, quando eles são falados, eles são terminados em O. Então, a gente tem metano, butano, eteno, etino, né? E como é que é a apresentação deles? Vamos ver o metano. O metano, ele é um carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, a sua fórmula molecular é CH4. Se a gente estiver falando de eteno, por exemplo, a gente está falando de 2 carbonos, e esses carbonos ligados aqui são carbonos primários, né, fazendo só uma ligação entre si, ligados a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Se a gente estiver falando de butano, a gente está falando de 4 carbonos, tá bom? Se a gente for fazer a fórmula do butano, qual vai ser a fórmula? C4H quanto? 10. Isso, C4H10, é isso mesmo. Isso significa que os elementos que são da função orgânica dos hidrocarbonetos, eles somente terão carbono e hidrogênio nas suas fórmulas. Então, por exemplo, se vier na prova de vocês assim, observe a estrutura abaixo e classifique conforme a sua função orgânica. Se vocês olharem naquela fórmula e tiver somente carbono e hidrogênio, eu estou falando de uma função de hidrocarbonetos. Por quê? Porque as funções orgânicas, elas variam conforme os elementos que estiverem presentes. Eu vou voltar aqui para vocês, para a gente discutir um pouco sobre isso. Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Então, Sim. vamos pensar assim, vamos pensar quimicamente. A gente tem funções orgânicas que são funções que definem os grupamentos daquela determinada molécula que a gente está avaliando. Então, a gente já falou de uma primeira função orgânica. Essa função orgânica é uma função que só tem na estrutura molecular carbono e hidrogênio. Esses são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos podem ser alifáticos, eles podem ser abertos, ou eles podem ser aromáticos, que é aquele grupamento que a gente já conhece. Aquele grupamento é o anel benzênico, por exemplo. Mas só aquele grupamento sozinho, ele já é meio de contraste iodado, por exemplo? O que vocês acham? Só o anel benzênico sozinho já é meio de contraste iodado? Vocês têm que participar. Sim. Não é meio de contraste iodado, né? Porque para ser meio de contraste iodado, são necessários outros elementos químicos que estejam ligados naquela forma. Dentre elas, o iodo, né? Precisa de 3 iodos para estarem ligados ali naquele anel benzênico. Então, ele ainda não é um anel benzênico. Ele ainda não é meio de contraste iodado.
Se aquele anel benzênico estiver sozinho, a classificação da função orgânica dele é hidrocarboneto, porque ali só tem hidrogênio e carbono. Só que a gente vai ver que as funções orgânicas, elas podem ser influenciadas por outros elementos. Por exemplo, a gente tem funções que são funções oxigenadas. Se elas são funções oxigenadas, o que elas têm? Oxigênio. Se ela é uma função oxigenada, o que ela tem na sua estrutura é oxigênio. O oxigênio pode ser apresentado de várias formas, e por isso a gente vai ter várias formas de funções orgânicas oxigenadas. Existem funções orgânicas que são nitrogenadas. Se essas funções orgânicas são nitrogenadas, quais são os elementos que elas têm? Hidrogênio. Hidrogênio. Exatamente. Se elas são nitrogenadas, o que elas têm é nitrogênio. E isso vai conferir a elas propriedades diferentes das funções que são oxigenadas. Entenderam o que eu quero dizer? A primeira que a gente falou foram a função associada a hidrocarboneto. É só uma. Os hidrocarbonetos, eles são únicos. Por quê? Porque eles são elementos que contêm na sua estruturação somente hidrogênio e carbono. Agora, a gente vai falar sobre funções oxigenadas. Vou voltar aqui um pouco para a apresentação. Se vocês tiverem dificuldade, vocês me avisem. Tá aparecendo para vocês? Tá. Muito Sim. bem. A primeira função oxigenada que a gente vai falar é o álcool. O álcool, ele é muito interessante, porque o álcool, a presença do álcool, como é que a gente classifica um elemento que tem álcool? Ele tem este grupamento aqui no final. Esse grupamento se chama hidroxila. Ele tem um OH nas suas ligações. Esse OH, ele não precisa necessariamente estar no último carbono. Ele pode estar no primeiro carbono, ele pode estar superiormente na primeira ligação lá em cima. Aqui a gente está vendo ele nessa primeira ligação do carbono. Mas vai haver a presença da hidroxila na sua estrutura. Um benefício que a gente vai ver dos álcools, né, é que eles são solúveis em água. E por eles serem solúveis em água, eles vão se apresentar, se eles tiverem até 11 carbonos, C1, C2, C3, C4, até 11 carbonos, de forma líquida, né? Como os álcools que a gente conhece, né? A gente conhece o álcool etílico, a gente conhece o etanol, que são todas formações que vão ter nas suas ligações este elemento aqui, ó, hidroxila, tá? Então, se a gente for observar uma função que contém a hidroxila, a gente vai estar falando de uma função que é uma função alcoólica. São álcools, né? Grupamentos de álcool. Ainda falando sobre função oxigenada, a gente vai ter um outro tipo de álcool. E esse tipo de álcool são os álcools que são ligados a anéis aromáticos, né? A gente vai ter a hidroxila aqui, vocês estão conseguindo ver a hidroxila ligada no primeiro carbono de um anel benzênico. Para esse elemento, a gente classifica isso como um fenol, né? Se estiver ligado com 2 anéis benzênicos, 3 anéis benzênicos, os nomes vão mudando, né? Mas quando a gente está falando de álcool, a gente sempre está falando dessa terminação ol no final. Ah, mas como é que isso vai me ser perguntado em prova, né? A gente não está fazendo vestibular, então a nossa obrigação não é conhecer todos os elementos químicos ou as principais moléculas que são formadas por ligações. Mas é nossa obrigação saber que nos álcools, sejam eles fenóis ou sejam eles álcool normais, a gente sempre está falando do grupamento hidroxila ligado ao grupamento carbono. Tudo bem?
Ainda falando sobre grupamentos que são derivados de oxigênio, né, grupamentos que são oxigenados, existem outros tipos de funções orgânicas oxigenadas que são os éteres. Então, o que é o éter? O éter, ele é caracterizado como elementos que possuem um oxigênio no meio de uma ligação entre dois átomos de carbono. Por exemplo, aquele éter dipropílico que é utilizado como reagente, eles são muito utilizados como solvente. Eu não sei se vocês já têm prática com isso, né? Eles são utilizados como solventes na fabricação de alguns medicamentos, são utilizados como solventes em algumas pinturas. O éter é bem utilizado para isso, né? Para soltar elementos gordurosos, resinas, muito para quem trabalha com reformas, para quem trabalha com materiais que precisam ser descolados, porque eles têm a capacidade de agir como solventes, né? Têm a capacidade de dissolver determinadas substâncias. Então, essa substância que a gente está vendo aqui é o éter dipropílico. Como é que eu sei que ele é um éter? Vocês estão vendo aqui no meio da ligação tem um oxigênio que está ligado a um carbono e ligado por uma ligação simples a um carbono e ligado por uma ligação simples a outro carbono. Então, quando o oxigênio está ligado a dois átomos de carbono por ligações simples e ele está no meio delas, né? Esses R's representam isso. R aqui é uma cadeia de carbono anterior e R aqui é uma cadeia de carbono posterior. Então, quando esse oxigênio está ligado nessas ligações simples entre esses dois carbonos, a gente sempre está falando de éteres. Vou voltar aqui para vocês para a gente falar um outro ponto muito importante dentro da química orgânica. Então, nas aulas passadas, nas aulas anteriores... Ai, meu Deus. Está aparecendo para vocês a câmera, gente? Vai estar tomando banho. Está aparecendo? Ah, não estou te vendo, Não não. tá. Eu tô. E agora, tá vendo? Então, muito bem. Eu Nas também. aulas anteriores, a gente veio falando sobre a capacidade que os átomos têm de fazer ligações, né? A gente sabe que o carbono faz quantas ligações? 4. O oxigênio faz quantas ligações? 2. Porque essa quantidade de ligações é a quantidade suficiente para que eles alcancem aquele termo que a gente chama de equilíbrio eletrônico. Então, quando a gente está falando de uma ligação química estável, especialmente se a gente vai avaliar o comportamento do carbono ou o comportamento do oxigênio, a gente sempre vai conferir se o carbono está com 4 ligações. E o oxigênio precisa estar com 2 ligações. Quando a gente avalia o comportamento do álcool, por exemplo, né? Quando a gente avalia... Quando a gente avalia como é que são os álcools, né, que é a primeira função oxigenada que a gente falou, os álcools, eles são assim, ó. Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Professora, eu estou te ouvindo, mas não estou vendo imagem sua nem de nada. Nossa, que estranho. Apareceu agora a imagem. Tá. Então, vamos olhar uma coisa aqui comigo. Eu estou mostrando para vocês... Eu continuo sem ver nada. Não estou vendo nada. Eu acho que, Simone, que talvez você precise sair e voltar. Será que não é um erro no seu... Porque para mim aqui está parecendo normal. Eu estou na tela que só tem o nome das pessoas, só. Não está aparecendo nada. Pois é, aqui para mim está aparecendo já normal e está aparecendo com imagem. Olha só, quando a gente está falando de álcool, eu falei para vocês que o álcool é caracterizado pelo carbono se ligando com OH. Eu falei para vocês que esse carbono ele está ligado com 4 outras ligações. Ele faz 4 outras ligações. Eu não estou preocupada com as ligações do carbono. Eu estou preocupada no álcool com isso aqui. Essa hidroxila, o oxigênio tem que fazer 2 ligações e o hidrogênio faz uma ligação. Se a gente for abrir isso, a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver que
esse oxigênio está ligado nesse hidrogênio, por isso que ele forma OH. Esse oxigênio faz 2 ligações, o hidrogênio faz só uma ligação, por isso que ele forma essa hidroxila bem aqui. Esse carbono está ligado a 4 outros grupamentos. Então, o oxigênio sempre vai fazer 2 ligações, assim como o carbono sempre vai fazer 4 ligações. E o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação. Esses 3 átomos foram os 3 principais átomos que a gente veio discutindo. Porque esses 3 átomos são os átomos base de organização da maior parte das moléculas que a gente vai tratar na radiologia. Além do álcool, eu discuti com vocês já os éteres. Espera aí que a Simone está tentando entrar. E aí eu vou voltar aqui para a apresentação para continuar discutindo sobre os éteres. Então, muito bem. Os éteres, eles vão ser caracterizados pela presença do oxigênio. Esse oxigênio também faz 2 ligações. Só que essas ligações são ligações simples com os carbonos. Então, esse oxigênio ele está no meio entre 2 carbonos. Quando a gente está falando de aldeído, que é uma outra função orgânica, prestem bem atenção. A gente está falando agora de um terceiro, a gente falou de álcool, a gente falou de éteres, e agora a gente vai falar de aldeídos. Quando a gente está falando de aldeídos, a gente está falando da presença de um grupo famoso. Esse grupo se chama carbonila. A carbonila significa que existe a ligação de carbono com uma dupla ligação de oxigênio. E aí, a carbonila vai haver a presença, além dessa dupla ligação do carbono com o oxigênio, a gente vai ter uma ligação simples com o hidrogênio. Então, eu coloquei aqui um exemplo muito simples para vocês, que é o butanal. Aí vou pedir para vocês contarem comigo a estrutura química deste butanal, tá bom? Então, se a gente for pensar aqui, quantos carbonos tem neste elemento? Quantos carbonos tem no butanal? Hein? 1. Um carbono? 5. 1, 2, 3, 4 carbonos. Tem 4 carbonos, tá? O primeiro está nessa extremidade. O segundo está aqui. O terceiro está aqui. E o quarto está aqui. Ah, tava vendo outra imagem. Tava vendo a imagem lá de cima. Agora abriu a de baixo. Ah, tá. Então, olha lá. Tem 4 carbonos, tudo bem? Quando a gente está falando de aldeído, a gente sempre está falando da terminação -al. Eu nunca vou perguntar para vocês, diga qual é este aldeído. Se ele é metanal, se ele é butanal, eu nunca vou perguntar isso para vocês. Mas eu vou perguntar, observe a estrutura e diga se ela é um álcool, se ela é um aldeído, se ela é um éter, se ela é um éster, se ela é um ácido carboxílico, tá bom? Por isso que é importante a gente discutir esses grupamentos químicos, especialmente porque esses grupamentos químicos estão presentes em todos os ambientes que a gente vai falar. O outro grupamento químico, agora um quarto grupamento químico oxigenado, são as cetonas. As cetonas, elas são como se fossem álcools secundários, né? Por isso, elas são... Vocês já pegaram numa acetona? Uma acetona faz parte da função orgânica cetona, da função química cetona, e ela é um elemento que a gente chama de propanona. Então, se a gente for pegar nela, a gente vai ver que ela é muito parecida com o álcool. Só que, na verdade, ela perdeu o oxigênio. Por ela ter perdido o oxigênio, a presença do grupo carbonila... O que é o grupo carbonila? É o carbono com uma dupla ligação no oxigênio. A presença do grupo carbonila vai fazer ela se assemelhar com alguns álcools, né? Mas o álcool, a gente sabe que é a ligação com a hidroxila, é OH. A cetona, a gente vai ter um carbono ligado a uma dupla ligação com oxigênio.
Essa cetona, quando ela se apresenta, ela sempre se apresenta desta forma. A gente vai ter um carbono que vai estar ligado a uma dupla ligação com o oxigênio e com ligações simples com outros carbonos. É necessário eu saber identificar todos eles? Sim, é necessário, porque a gente vai ver a prática disso quando a gente estiver falando das substâncias que a gente usa dentro da radiologia, tipo esse aqui. Um quinto tipo de ligação, um quinto tipo de função orgânica que a gente vai falar são os ácidos carboxílicos, tá? Prestem muita atenção quando a gente falar de ácido carboxílico. Então, olha lá. A gente já falou de álcool, a gente já falou de éter, a gente já falou de cetona, a gente já falou de aldeído, eu acho, nem lembro, a gente já falou de aldeído já, né? Isso. Já. A gente falou de aldeído e agora a gente vai falar de ácido carboxílico, tá bom? Esse aqui é o quinto tipo de função orgânica que a gente vai contar. Essas funções são as funções derivadas do oxigênio, funções que têm oxigênio. A função que tem sem oxigênio, a gente já falou, que é a de hidrocarboneto. Tudo bem? O que é o ácido carboxílico? O ácido carboxílico, ele não tem o grupo carbonila sozinho. O que é o grupo carbonila sozinho? É o carbono ligado a um duplo oxigênio. Ele não tem o grupo carbonila sozinho. Ele tem, além do grupo carbonila, ele tem o grupo quem? Que grupo é esse aqui? Hidroxila. Hidroxila. Isso, bebê. Muito bem. Então, além do grupo carbonila, que é esse grupo superior aqui em cima, ele tem também uma ligação simples com o grupamento hidroxila na sua extremidade. Em geral, eles são ácidos que são mais fracos, né? Esses ácidos podem ser utilizados nas aplicabilidades rotineiras. Por exemplo, o ácido etanóico é utilizado para fazer vinagre. Esse ácido que eu estou mostrando para vocês aqui, quem é esse ácido? Que ácido é esse? Olhem para essa estrutura e me digam que substância é essa. Vocês estão familiarizados com essa substância? Que substância é essa? Hã? Não entendi. O meio de contraste. Isso. Esse aqui é porque está chiando o seu microfone. Esse aqui é o meio de contraste, iodado. Esse aqui é o meio de contraste iodado. Então, lembra como é que a gente conta o meio de contraste iodado? A gente conta lá pela presença do anel benzênico. Esse anel benzênico, eu posso dizer que ele é um fenol. Eu posso dizer que ele é um fenol? Que ele é um ácido, que ele é um anel benzênico sozinho? Eu posso dizer que ele é um anel benzênico sozinho, só composto na ligação química dele de carbono e hidrogênio? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque ele tem outros elementos aqui, olha. Ele tem um iodo aqui, ele tem um outro iodo aqui, ele tem um outro iodo aqui. E aqui em cima, no primeiro carbono, olha quem ele tem. COOH. O meio de contraste iodado, ele é um ácido carboxílico. E quando a gente fala do meio de contraste iodado, através dos grupamentos químicos deles, quando ele interage quando ele é formado para interagir no sistema biológico, ele pode ser iônico ou não iônico. E tudo é influenciado pelo grupamento superior ácido carboxílico. Por exemplo, se esse hidrogênio aqui ele se solta e se liga aqui sódio, isso aqui vai fazer com que esse meio de contraste ele seja iônico. Se porventura ele se solta,
e se liga que meglumina, ele também vai ser iônico. Se porventura se liga outro elemento, que pode ser hidroxila, ele vai ser um meio de contraste não iônico, né? O grupamento ácido carboxílico do primeiro carbono do meio de contraste iodado é um grupamento extremamente significativo para que a gente entenda o comportamento dessa substância, né? Não adianta conhecer todos os exames que se podem fazer com meio de contraste se a gente olha para a fórmula dele e não faz a mínima ideia do que se trata. O ácido carboxílico é, então, esse grupamento químico que vai permitir com que o meio de contraste ele seja iônico e corra o risco de desenvolver mais reações adversas no paciente, ou seja, não iônico e garanta maior estabilidade para o paciente. Quem é o elemento que garante isso? Os elementos químicos que estão presentes na estrutura química do meio de contraste iodado. Então, o meio de contraste iodado é o termo comercial que a gente fala para ele. Mas quando a gente vai falar sobre a estruturação química, a nomenclatura química dele é ácido, porque ele é um ácido carboxílico, triiodado, porque ele tem 3 iodos, esse aqui a gente está falando de meio de contraste de segunda geração, ácido triiodado benzoico, porque ele tem anel benzênico e oico, são as terminações que são dadas para os grupamentos de ácido carboxílico, né? Então, olha lá, a gente já falou de álcool, a gente já falou de éter, a gente já falou de cetona, a gente falou de aldeído, e agora a gente conversou sobre ácido carboxílico. Agora a gente vai falar sobre os ésteres, os éster, tá? Não é éter, é éster. Os ésteres, eles são semelhantes aos ácidos carboxílicos, né? Se no ácido carboxílico, aqui na extremidade da ligação, ele tinha uma ligação com OH, né? C-O, hidroxila aqui embaixo, OH. Quando a gente está falando de éster, a gente vai ver que esse oxigênio ele está ligado a uma outra cadeia de carbono, como é o que acontece aqui com o propanoato de propilo. Então, a gente tem aqui o carbono, dupla oxigênio, ligação com outro oxigênio. Este oxigênio está ligado no resto da cadeia, né? Os ésteres, eles são utilizados especialmente na produção de essências artificiais de frutas, né? Aqueles sabores de essência de banana, essência de morango, gomas de mascar, que é o caso do propanoato de propilo, que é isso que a gente identifica aqui. Então, os ésteres, que também é uma função orgânica oxigenada, derivada do oxigênio, ele é muito semelhante ao ácido carboxílico, que a gente vai ver C-O, OH, só que ele não vai ter o grupamento hidroxila. Do contrário, esse oxigênio nos ésteres vai estar ligado a uma sequência de uma cadeia carbônica ali, conferindo a ele essa propriedade específica do seu comportamento. De novo, né? A gente falou sobre 6 funções que são funções derivadas do oxigênio. A gente falou de uma função que é só hidrogênio e carbono, que são os hidrocarbonetos. E agora a gente vai falar de 2 funções que são funções nitrogenadas, né? Ou seja, derivadas do nitrogênio. Elas são muito fáceis, né? A primeira são as aminas. Vocês devem ter ouvido falar muito disso no ensino médio. Então, as aminas, elas são obtidas a partir da substituição do hidrogênio por radicais orgânicos. Então, a gente vai ver que uma característica principal das aminas é a presença do nitrogênio ligado ao hidrogênio, né? Esse nitrogênio, ele pode estar ligado com 2 hidrogênios, com 1 hidrogênio, ou ele pode estar ligado numa outra cadeia, mas sempre vai haver a presença de uma quantidade de nitrogênio. Diferentemente das amidas. As amidas sempre vão ter um único formato, que é a ligação com 2 hidrogênios.
Esse exemplo aqui é a etilamina. A etilamina é um gás produzido... Não lembro exatamente no que ela é produzida, mas é um gás produzido, né? Quando a gente está falando de amida, prestem bem atenção nisso. A gente está falando também de um grupo que é derivado do ácido carboxílico. O ácido carboxílico, novamente, o ácido carboxílico é aquele do meio de contraste iodado, que tem o carbono ligado a 2, uma ligação dupla com oxigênio, e aqui embaixo uma hidroxila. Só que nas amidas, elas são derivadas do ácido carboxílico, ou seja, ela tem esse grupamento carbonila, lembram desse grupamento carbonila superior, um carbono ligado a duplas ligações de oxigênio, só que no lugar da hidroxila, que a gente vai ter um grupamento amino. Então, sempre que a gente vai falando de amida, a gente está procurando isso. Um carbono ligado a uma dupla ligação de oxigênio, ligado a NH2. As aminas com N estão separadinhas. O nitrogênio está ligado diretamente com o carbono. Elas não estão ligadas a dupla ligações de oxigênio, como a gente vai ver o que acontece nas amidas, né? Conhecer esses grupamentos químicos é muito importante, porque conhecendo os grupamentos químicos, a gente vai entendendo a funcionalidade dos grupamentos, né? Eu comecei falando sobre tudo isso para vocês, porque agora a gente vai discutir conceitos que são de aplicabilidade desses grupamentos químicos para a prática da radiologia. Tá bom? Antes que a gente entre nesse assunto gadolínio, eu vou voltar aqui um pouco para vocês. E eu vou fazer uma breve revisão sobre o que a gente já falou. Estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? Professora, é muito complicada essa matéria, né? Tá ficando complicada, é muita coisa, né? É muita coisa, essa matéria é muita coisa mesmo. É muito Essa nome, matéria é a cadeia, seção... Oi, Simone. É muito nome, é muita cadeia, muita ligação. É isso mesmo. Essa matéria são as 2 últimas sessões do livro de vocês, né? Lembrem que essa matéria é blended. Então, significa que vocês têm que ler esse livro, porque tudo que eu estou falando aqui para vocês está escrito no livro, né? Novamente, o que a gente conversou? A gente falou sobre as funções que uma determinada molécula tem. Uma determinada molécula, ela pode ter características de álcool. Uma determinada molécula, ela pode ter características de ácido carboxílico ou pode ter características de cetona. O que vai dizer que ela tem essas características? A presença dos grupamentos que ela tiver. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma molécula que só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura, ela é classificada como um hidrocarboneto. Se a gente está falando sobre funções que contenham oxigênio nas suas estruturas, aí elas são variadas, né? Elas podem ser álcools, elas podem ser éteres, elas podem ser aldeídos, elas podem ser ácido carboxílicos, elas podem ser cetonas e elas também podem ser ésteres, né? Elas podem ser de 6 formas diferentes. Essas 6 formas diferentes de elementos que têm carbono se apresentam de formas diferentes. Por exemplo, quando a gente está falando de álcool, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, a gente está falando sempre da presença de quem? Hidroxila. Se a gente estiver falando de ácido carboxílico, se a gente estiver falando de ácido carboxílico, a gente sempre está falando desse elemento aqui. Se a gente estiver falando de ácido carboxílico, a gente sempre está falando deste tipo de elemento aqui. Então, significa que a gente vai olhar, a gente vai fazer vários exercícios. O nosso próximo exercício é um exercício de identificação das funções orgânicas.
Então, significa que a gente vai olhar aquela molécula e procurar os grupamentos químicos que vão estar presentes nela, para que eu possa dizer se ela é uma cetona, se ela é um ácido carboxílico, se ela é um aldeído. Como é que eu sei que o meio de contraste iodado é um ácido carboxílico? Porque lá no primeiro carbono dele, isso é fundamental. No primeiro carbono do meio de contraste iodado, ele apresenta o grupamento ácido carboxílico. E a presença desse grupamento aqui é o que vai, e as ligações que são feitas nesse grupamento, é o que vai garantir se esse meio de contraste ele é um meio de contraste iodado iônico ou não iônico, né? Por último, a gente falou sobre funções que são dependentes de nitrogênio, que são as funções orgânicas nitrogenadas. Elas são duas: amina com N e amida com D. Então, a amina com N, sempre a gente vai ter o nitrogênio ligado aos hidrogênios. Mas quando a gente estiver falando de amida, a gente está falando de ligações com presença de oxigênio e os grupamentos de nitrogênio. Por que isso? Novamente, para que a gente entenda o comportamento das estruturas químicas, a gente tem que saber sobre as funções orgânicas. E o que a gente vai começar a conversar agora é sobre um outro elemento químico. Esse elemento químico se chama gadolínio. O gadolínio, ele está lá na tabela periódica de vocês. Então, se vocês... Eu vou abrir aqui uma foto de uma tabelinha periódica para mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui na tabela. Ele tem número atômico 64. Então, isso faz com que ele seja da família dos... Deixa eu ver aqui. Dos lantanídeos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando a tabela. Bem, aqui. Bem aqui tem uma figura. Eu vou projetar para vocês, para a gente começar a discutir sobre o gadolínio. Está aparecendo para vocês a tela? Está aparecendo, Agora gente? Ah, tá. Então, bem aqui, a gente tem... Eu projetei aqui a internet para vocês. Então, bem aqui a gente tem o gadolínio. O gadolínio, ele apresenta número atômico 64, ele está na posição 64 da tabela periódica. Ele faz parte da família dos latanídeos, que são aquelas famílias que estão inferiormente, aquelas duas famílias lá embaixo, né? O gadolínio, ele faz parte de um grupo de elementos que a gente chama de materiais de terras raras, né? O gadolínio, portanto, ele é de muito difícil extração. Quando a gente vê a forma pura dele, assim, né? Ele é tipo um cristal branco, tipo essa estrutura que a gente está vendo aqui. Essa estrutura aqui é o gadolínio puro, né? Esse gadolínio puro, se a gente for olhar ele é tóxico. E ele é extremamente tóxico, né? Ele é tóxico e ele apresenta propriedades químicas diferentes, né? Por exemplo, ele é composto de um material que a gente chama de ferromagnético. Vocês lembram o que significa esse termo ferromagnético? Vocês já ouviram falar sobre isso? Ferromagnético. Vocês já ouviram falar sobre isso, gente? Eu já ouvi. Eu não. Não? Tá. A gente vai conversar, então. Vou voltar aqui para vocês. Então, a gente vai pensar assim, lá na parede da nossa geladeira, né? A gente vai lá na parede da nossa geladeira e a gente tenta colar um ímã nela. Quando o ímã começar a chegar perto, o que esse ímã ele vai começar a fazer? Quando eu colocar o ímã perto da geladeira, o que ele vai começar a fazer? Quando eu ponho Vai puxar, né? Isso, Vai né? sugar. Existe um campo ali e esse campo vai fazer com que esse ímã seja sugado até ele entrar em contato com a parede da geladeira. Então,
Esses materiais que têm essa propriedade de serem atraídos por um campo magnético, eles são classificados de várias formas, né? Várias, 3 formas. Existem formas que a gente classifica a capacidade de um determinado material de se magnetizar, que a gente chama. Essas propriedades são 3. Elas são chamadas de ferromagnéticas, de diamagnéticas ou de paramagnéticas, né? Essa propriedade ferromagnética, paramagnética ou diamagnética, elas são referentes à capacidade que um determinado material tem de criar um campo magnético e ser atraído por algo. Quando eu falo de gadolínio, eu estou falando de ressonância magnética. A ressonância magnética, ela é um equipamento que funciona como um ímã gigantesco. Este ímã gigantesco, ele tem um campo magnético ao redor dele. E tudo aquilo que é magnetizável, ou seja, tudo aquilo que é derivado de metal, de alguma forma, pode ser atraído por esse campo. Por isso que uma das principais recomendações que a gente faz para o paciente é tirar tudo que ele tenha de metal, né? Tem que tirar tudo de metal e ele não pode ter nenhuma prótese que contenha metal. Ele não pode ter marca-passo no coração, ele não pode ter implante coclear, ele não pode ter implante peniano, porque tudo isso pode ser movimentado pelo campo magnético daquele aparelho enorme. O gadolínio é o elemento químico que é utilizado para se realizar exames de ressonância magnética com contraste. Porque o gadolínio apresenta propriedades químicas e físicas associadas à magnetização. Dentre essas propriedades, apresenta-se na sua forma ferromagnética. Quando a gente está falando do gadolínio bicho mesmo, foi lá extraído da rocha, e tirei o gadolínio puro de lá, aquele gadolínio puro, aquela pedroca lá, se aquela pedroca for administrada num indivíduo, aquilo ali é extremamente tóxico. Então, aquele gadolínio é transformado, ligado a agrupamentos químicos, se liga, ligado a agrupamentos químicos, para fazer com que ele não fique tóxico quando ele for administrado no sistema biológico. Os grupamentos químicos facilitam o quê? A eliminação do gadolínio. Vocês estão entendendo por que a gente vem conversando sobre grupamentos químicos? Para que a gente possa falar de gadolínio, a gente tem que entender o feijão com arroz. O gadolínio sozinho é tóxico, mas quando ele vem ligado com grupamentos químicos, eu reduzo a toxicidade dele e permito com que ele possa ser administrado via endovenosa no paciente. Entenderam? Professora, Oi. por que que na fórmula do gadolínio, às vezes vem escrito ácido gadotérico? Tem algum... É ácido que tem? Ele apresenta uma propriedade de ácido, né? Ele apresenta uma propriedade de ácido, sim. Os ácidos, eles são classificados como ácidos fortes e ácidos fracos, né? Tem ácidos, e ácidos como o ácido carboxílico, que é um grupamento químico com função de oxigênio que pode ser administrado via endovenosa. Boa pergunta, Simone. O gadolínio também tem... O gadolínio também tem compostos de sais minerais? Os materiais de terra raras, né? Eles são derivados de sais. A gente vai ver que eles vão ter várias funções orgânicas ali na presença dele. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha lá. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, gente? Tá. Muito bem. Então, o que eu falei para vocês? Que o gadolínio puro, essa pedra aqui, né, que é uma pedra meio branca, meio prateada, ela é muito difícil de extrair. Nossa, uma dificuldade, porque ela está dentro das rochas, né? Esse gadolínio,
ele apresenta um número atômico alto, 64, né? O número atômico do iodo, por exemplo, é 53, então apresenta um número atômico alto. E isso faz com que, por exemplo, se um paciente vai fazer tomografia, o meio de contraste rodado é o meio de contraste utilizado na tomografia. Mas se o paciente fez uso do gadolínio e for fazer uma tomografia, isso é perigoso. Por quê? Porque é possível que marque lá na imagem, né? Então, a gente tem que prestar atenção com isso. Vocês vão falar muito disso quando vocês forem falar de exames radiológicos contrastados. Como eu venho falando para vocês, o gadolínio sozinho, ele é o quê? Ele é tóxico, certo? E aí, este gadolínio, ele precisa estar ligado a grupamentos químicos. Esses grupamentos químicos reduzem a toxicidade do gadolínio. Porque a gente vai pensar da seguinte forma, aí eu vou voltar aqui para vocês para a gente pensar sobre isso. Tá aparecendo para vocês? Oi, tá aparecendo para vocês? Gente. Tá, professora? Ah, sim, professora. Tá. Então, olha só, a gente vai pensar da seguinte forma. Vamos pensar assim. Finge que a gente tem um elemento tóxico aqui. Esse elemento é o gadolínio. Quando eu administro esse elemento na corrente sanguínea do paciente, como é que ele se torna tóxico? Ele não consegue sair do corpo do paciente, porque este elemento, ele não tem um conceito que a gente já conversou, que é o conceito de hidrossolubilidade. O que significa hidrossolubilidade? Hein? Substâncias que são fáceis de diluir? E fáceis de diluir ou fáceis de quê? Eliminar, né? Quando uma substância ela é hidrossolúvel, eu consigo fazer o que com ela? Eu consigo eliminar ela do meu corpo. Aquela substância é facilmente eliminada do corpo. Então, o gadolínio, quando ele está sozinho ali no sistema biológico, ele não é possível de ser eliminado. E isso acaba resultando num grau de toxicidade muito grande para o gadolínio. E aí, o que a gente vai ver? Que esse gadolínio, ele precisa estar ligado a elementos químicos. E esses elementos químicos são elementos que contêm funções orgânicas. Essas funções orgânicas a gente vai olhar agora no gadolínio e vai tentar identificar. Olha lá. Os elementos orgânicos que estão ligados no gadolínio é como se eles fizessem uma trama e prendessem o gadolínio. Vocês estão vendo aqui no meio que está escrito GD. Vocês estão vendo que nesta estrutura química aqui, a gente tem o gadolínio. E esse gadolínio está escrito GD3. Vocês estão vendo? Sim. Esse gadolínio, tudo isso que tem de ligação em azul, são elementos que estão prendendo o gadolínio para que ele não se solte. Porque o gadolínio solto, ele é tóxico. Mas o gadolínio, quando ele está ligado numa cadeia dessa, ele fica preso. E esta cadeia garante com que esse gadolínio seja eliminado. Esses elementos que compõem essa cadeia, a gente tem um nome na química para eles. Se chama agente quelante. Os agentes quelantes, eles têm uma finalidade, que é formar complexos hidrossolúveis com quem? Com o íon que a gente está utilizando. Nesse caso aqui, a gente está falando do gadolínio. Então, esses elementos, que nesse caso pode ser o ácido dietiltriamino pentacético, que é o DTPA, que é esse que a gente está falando aqui, ou pode ser o ácido gadotérico. São ácidos, né? Se eles são ácidos éticos no final, quais funções a gente vai encontrar aqui? Se ele é um ácido, qual é a função química orgânica que a gente vai encontrar aqui?
Em Carboxila? Ou é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, olha onde é que ele está localizado. Olha aqui, ó. C, tá vendo aqui? OH. Aliás, está localizado bem aqui. Desculpa, está localizado bem aqui. COH, dupla oxigênio, ligado a uma hidroxila. Então, C dupla OH é ácido carboxílico. C dupla O, bem aqui, ó. C dupla O, só que ele tá vendo que ele tá meio invertido, mas é C dupla O OH. Isso aqui é um ácido carboxílico. A gente vai encontrar um nitrogêniozinho sozinho aqui. Além da gente encontrar a função de ácido carboxílico, a gente também está encontrando função de quê? Amina. Além da gente encontrar a função amina, a gente também vai encontrar bem aqui, ó, função éster. Então, as ligações das funções orgânicas estão presentes, por exemplo, no gadolínio, para fazer com que ele se torne um agente quelante, para que o gadolínio possa ser administrado no sistema biológico sem produzir toxicidade, né? E por isso a gente encontra, por exemplo, grupamentos de ácido carboxílico, grupamentos de amina presentes na estrutura do gadolínio, né? Quando o gadolínio está ligado nesse agente quelante, que nesse caso é esse ácido, que é o DTPA, né? Ele se torna paramagnético. Então, paramagnetismo é uma outra propriedade do magnetismo. O que significa paramagnético? Significa que se não tiver um campo magnético, ele não vai ser um elemento que vai se magnetizar. Não vai ser. Se a gente tiver aqui, olha, tranquilamente com gadolínio DTPA e não tiver um campo magnético, isso nunca vai ser gerado imagem. Mas se surgir um campo magnético, este DTPA com o gadolínio, ele vira um ímã, né? Então, a gente vai ver isso, que o gadolínio, por exemplo, ele é ligado a esse agente quelante, a essas substâncias, né? Que nesse caso aqui é o ácido dietileno triamino pentacético, que é o DTPA, para neutralizar o gadolínio. Então, essas ligações prendem o gadolínio, portanto, o gadolínio não produz efeitos adversos, como é encontrado em larguíssima escala com meio de contraste iodado, porque a estruturação química dele é diferente. A estruturação química dele garante maior estabilidade, inclusive até na quantidade de volume que vai ser administrado dessa substância num paciente, né? O gadolínio, ele pode... menor. Não entendi. Pode perguntar de novo? A quantidade de contraste gadolínio É menor. bem menor do que a do contraste da tomografia. Muito menor. Por quê? Por que isso acontece? Por conta da estruturação química que está presente no gadolínio. O gadolínio, como ele é um agente que já vem quelado, né, que ele já vem ligado, ele já vem preso, isso confere a ele muito maior estabilidade por conta das suas ligações químicas. Portanto, o volume... E na fórmula do gadolínio também não tem iodo, né, professora? Não, o iodo não é o elemento mais complicado que a gente vai encontrar no anel benzênico, no meio de contraste iodado. É um dos elementos, né? Mas o anel benzênico também é um elemento extremamente reativo que pode resultar em reações adversas. Tá? Já estou acabando aqui, prometo. Então, olha só, a apresentação do meio de contraste iodado é muito semelhante ao que a gente já conversou. Então, do meio de contraste gadolínio é muito semelhante ao que a gente já conversou. A cadeia, ela pode ser uma cadeia cíclica, ou a gente vai chamar isso de cadeia fechada. O que significa isso? Que o gadolínio está preso num ciclo aqui com vários elementos, né? Então, a gente tem, olha aqui, C, dupla O, oxigênio, isso aqui é um éster. A gente tem o nitrogênio ligado, isso aqui é uma amina. A gente tem várias outras demonstrações de outros grupamentos químicos que prendem esse gadolínio.
Ou ele pode ser uma cadeia linear, né? Se ele é uma cadeia linear, ele é o quê? Se ele é cadeia linear, ele é aberto, né? Esse gadolínio pode ficar abertão. Qual era o problema disso? Acontecia, às vezes, desse gadolínio se soltar quando ele estava numa cadeia aberta. Então, hoje, a maior parte dos meios de contraste, o gadolínio está numa cadeia fechada. Mas o que a gente consegue identificar aqui? Olha aqui, ó, C, dupla O, OH. C, bem aqui, pontinha, dupla O, OH, ácido carboxílico, né? Amina aqui no meio. E a gente consegue encontrar, olha aqui, função o quê? Álcool, aqui, ó, OH, função álcool nos extremos. Então, existem vários grupamentos químicos, amina aqui novamente, vários grupamentos químicos presentes nessa substância que garantem com que essa substância exerça as suas atividades, né? Só para a gente finalizar, eu quero contar uma história para vocês que a gente acabou não falando assim, dessa forma, na apresentação do meio de contraste iodado. Então, assim como o meio de contraste iodado, o gadolínio também teve gerações, né? A primeira geração do gadolínio tem 32 anos já. Foi no ano de 1988, nos Estados Unidos, que foi uma droga muito famosa, que é o Magnevist, que, inclusive, é uma das drogas usadas até hoje, né? O Magnevist, o agente quelante dele, né, a substância que prende o gadolínio, é o DTPA. E o DTPA, como a gente já sabe, ele faz parte de um grupamento ácido, né? E a gente consegue ver aqui em cima, olha, o grupamento ácido carboxílico. Logo depois que o Magnevist, que é essa primeira geração, foi lançado, que é esse aqui, é uma cadeia linear, uma cadeia aberta, né? Foi lançado, 3 outros medicamentos foram lançados, que é o Prohansa, que não chegou no Brasil, o Omniscan e o Optimark. O Optimark é super utilizado no Brasil, hoje em dia, né? E todos eles tinham características de fazer isso aqui. Agora, a gente vai colocar o gadolínio preso. Então, se antes tinha cadeia que era linear aberta, depois passou a ser uma cadeia o quê? Cíclica, né? Esse agente quelante também passou a ser um agente quelante com formato cíclico. Todo o meio de contraste que contém gadolínio contém agente quelante, porque o agente quelante vai formar um complexo com gadolínio, vai se ligar com o gadolínio e impedir com que o gadolínio fique sozinho no sistema biológico, produzindo ali efeito tóxico, né? Aí surgiu a segunda geração do meio de contraste com gadolínio em 2004, então demorou muito, né? E uma outra droga que surgiu, que é hoje muito utilizado no Brasil, foi o Dotarem. O Dotarem é um meio de contraste associado a um outro ácido, que é agente quelante também, e aí ele é utilizado prendendo a cadeia do gadolínio, e a gente vai ver que as ligações dele são ligações de ésteres aqui. A gente vai ver que o extremo dele são ligações de ésteres, juntamente com grupamentos ácidos, né? E aí tem-se uma padronização do meio de contraste gadolínio. Então, aqui nessa figura, a gente tem as substâncias A, B, C e D, que são da primeira geração dos meios de contraste gadolínio, só para a gente ter uma noção deles, né? Não vou pedir para vocês decorarem quem é da primeira geração, quem é da segunda, mas é só para que vocês vejam os grupamentos. Olha, bem aqui a gente tem um grupamento ácido carboxílico, bem aqui a gente tem um grupamento amina, bem aqui a gente tem um grupamento éter. Se a gente for olhar inferiormente, o B, que é o Prohansa, bem aqui tem um grupamento éster, bem aqui tem um grupamento álcool, bem aqui tem um grupamento ácido carboxílico. Se a gente for verificar o C, a gente vai encontrar novamente o grupamento amina, e aí a gente vai reconhecendo esses elementos nas estruturas químicas que a gente vai conversando, né? E aí o grupamento E, que já é o multi-Hanse, que é um meio de contraste de gadolínio da segunda geração, ele já entra quem? Olha só o grupamento que tem aqui, já tem um anel benzênico na fórmula do gadolínio, né? Vocês estão vendo bem aqui no extremo o anel benzênico, mas ainda a gente encontra outros elementos, né? Bem aqui tem um éster, bem aqui tem uma amina. Então,
Existem vários elementos químicos na composição dessas substâncias que são utilizadas no nosso dia a dia, né? Essas substâncias, as funções orgânicas, elas estão presentes em todas as nossas atividades, praticamente, né? Elas estão presentes no vinagre que a gente usa, ela está presente no sabonete que a gente usa, ela está presente, inclusive, nas substâncias que a gente usa para a formação de contraste dentro da radiologia. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Eu sei que esse conteúdo é um conteúdo mais... É muito complicado isso aí, né? Muito difícil isso aí, né? Muita coisa para conteúdo muito complexo. Eu acho que tem que ter mais uma aula para poder entender. Esse aqui é um conteúdo mais complexo, né? Mas é só isso, né? Não tem outras coisas. Esse conteúdo está na apostila que foi enviada para vocês da disciplina. Então, esse conteúdo são as 2 últimas sessões, que fala de várias funções orgânicas ali, seja elas funções oxigenadas ou nitrogenadas, né? Eu vou passar um exercício para vocês e a gente, de repente, pode discutir esse exercício na aula que vem, que é dia 9. E a avaliação de vocês, eu acho que é na outra semana. Deixa eu só ter certeza aqui. A avaliação de vocês é dia 16. Então, na aula semana que vem, dia 9, a gente pode fazer uma revisão, vou passar um exercício para vocês entregarem na semana que vem e a gente fala novamente sobre esses conteúdos. Esse exercício vai ser bem para vocês treinarem isso, né? Observe a fórmula e identifique qual é a função orgânica que está nela. E aí vocês vão procurar, isso aqui é característico de... Mas vocês têm que fazer. Não adianta copiar o que um colega respondeu, né? Isso não estimula vocês. Vocês precisam olhar e treinar os olhos. Quando tem essa ligação dupla com oxigênio e hidroxila, isso aqui é ácido carboxílico. Quando tem um nitrogênio sozinho ou um nitrogênio com um hidrogênio, isso aqui é uma amida. Quando tem um nitrogênio com uma dupla com oxigênio, isso aqui é uma amida, né? Então, vocês precisam treinar isso. Eu vou passar um exercício para vocês, vou enviar essa semana ainda não está feito. E aí, nesse exercício, vai ser exatamente para isso, para a gente treinar esse aprendizado de reconhecer os grupamentos químicos dentro das substâncias, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não? Então, estamos conversados. Eu vou mandar esse exercício para vocês e aí a gente vai treinando ele. Na aula que vem, que vai ser semana que vem, a gente vai discutir esse exercício e tirar as dúvidas que possam ter ficado. A prova de vocês, sem ser semana que vem, na próxima, né? É no dia 16 de junho. Isso. No dia 16 de junho. Semana que vem, no dia 9, a gente vai corrigir o exercício e fazer uma revisão sobre o conteúdo. Tá bom? Professora, a revisão pode ser tudo que vai cair na prova? Ou vai ser só a discussão, só essa aula de hoje? Porque... A revisão é assim, tragam as dúvidas de vocês. Se for sobre o que tem na aula passada, mas não tem como a senhora pegar e passar um resumão, assim, mais ou menos, do que vai cair na prova? Que a senhora sabe o que vai cair na prova, mais ou menos, né, o conteúdo. Eu não costumo fazer isso desse jeito, né? Não costumo fazer uma revisão do que vai cair na prova. A gente faz uma revisão sobre o conteúdo e a gente aborda. É importante que ajude bastante a gente, entendeu? Porque, assim, a química é complicada, né? Eu mesmo estou falando por mim, entendeu? A gente faz uma revisão do conteúdo. A minha sugestão é que vocês peguem os exercícios que vocês já fizeram. Vocês já fizeram um exercício complexo
da aula passada. Peguem as dúvidas de vocês que ficaram, eventualmente, da aula passada, tragam e a gente discute. Não tem problema, não. A gente discute, mesmo que seja da aula passada. Tá bom. Tá bom? Alguma dúvida mais, gente? Não? Professora, dúvida Oi. a gente tem. Tá muito confuso, mas é igual ao que você falou, a gente vai ter que treinar. Isso, tem que treinar. É difícil, a matéria é difícil, é muita cadeia, muito nome, é complicado sim. Tem dúvida, mas a gente não tem como tirar tudo assim, tintim por tintim, tem que ter paciência. Tem que fazer exercício, sim, tem que fazer exercício, tem que ler. Eu venho falando isso para vocês. Tem que ler o material que a faculdade disponibilizou. Essa matéria é toda baseada naquele material. O que eu faço é direcionar ela para a radiologia, mas essa disciplina é uma disciplina blended. E isso significa que vocês precisam ler a apostila. Tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Então pronto, gente, olha só. Semana que vem a gente vai fazer, eu vou mandar para vocês o exercício dessa semana. Esse exercício deverá ser entregue até o dia da prova. Me lembrem disso quando eu falar com vocês no grupo. E esse exercício a gente vai treinar essa identificação de grupamentos orgânicos, né? De grupamentos químicos da química orgânica. Então, a gente vai treinar a identificar se é um hidrocarboneto, treinar a identificar se é uma acetona, se é um ácido carboxílico. E aí eu vou mandar essa lista de exercício para vocês entregarem até o dia da prova. Vou tentar enviar agora mesmo para vocês, só preciso achar aqui no computador. Tá bom? Eu acho que isso vale 1000 pontos, mas eu não tenho certeza. Quem já mandou a atividade, ela foi corrigida e já foi lançada, tá? E aí vocês vejam no AVA a pontuação de vocês, né? Ela foi aceita até semana passada. Então, quem mandou até semana passada já foi lançado. Tudo certinho. E aí eu vou mandar essa lista de exercícios para vocês hoje, para ser entregue até o dia da prova, né? Semana que vem a gente vai resolver essa lista e tirar as dúvidas que podem ter ficado para vocês da aula anterior, tá bom? Laís, essa aula a gente vai poder rever, vai ficar salvo para... As aulas têm sido publicadas no YouTube, né? Tá. Eu vou mandar para vocês o link também. Vou precisar ver mais umas 2 vezes. Isso, Aí pode ver e ir tentando resolver os exercícios. Fazer uma tabela, assim, hidrocarboneto é assim, ácido carboxílico é assim, cetona é assim, aldeído é assim, e aí a gente vai treinando isso, tá bom? Ok. Então, gente, é isso. Eu vou enviar para vocês o exercício, tá? Um beijo. Boa noite. Boa noite, professora.